encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo de que todos os pássaros vêm e fazem ninhos em seus campos. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas para as multidões. Nada falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar as coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus se baseia em 3 aspectos que nós entendemos na parábola do Evangelho de hoje. O reino dos céus se baseia em não ter dimensão. O reino dos céus se baseia em não ter mensura. E o reino dos céus se baseia em ser puro e sem medida. Eu não consigo comparar tamanha dimensão que tem o reino dos céus. Eu não consigo medir tamanho ou coração que deve ter para entrar no reino dos céus. Eu não consigo saber qual deve ser a minha medida para subir ao reino dos céus. Mas eu preciso entender o seguinte: esses 3 aspectos que o reino dos céus tem, ele também tem um em comum. Só vai para o reino dos céus aquele que sabe o poder da humildade na vida. Só vai para Deus aquele que reconhece o poder de Deus na sua vida. Aquele que reconhece que necessariamente não é nada mediante a Deus. Aquele que reconhece que precisa de Jesus na sua vida. É esse que vai para o reino dos céus. Jesus não acolhe os melhores. Jesus não acolhe aqueles que se dizem os mais espertos. Jesus acolhe os piores, aqueles que se dizem mais fragmentados, mais pecadores, mais sedentos da vontade dele. É esse que Jesus acolhe. A missão de Jesus não está nas pessoas que estão curadas. A missão de Jesus está nas pessoas que estão fragmentadas, nas pessoas que estão caídas, naquilo que está tombado. Não adianta a gente olhar para a nossa vida e pensar que não tem nada constituído, que não tem nada que tenha salvação. E muitas vezes a gente pensa dessa forma. A gente olha para a nossa vida e fala, não tem mais salvação isso, não tem mais salvação aquilo. Eu penso que a minha vida perdeu a salvação aos olhos de Deus. Que aquilo que eu faço não tem correção. Mas para Deus, tudo tem correção. Para Deus, até a morte tem correção. A única medida que Deus utiliza para se comparar ao reino de Deus é a humildade. Deus utiliza a medida para comparar ao reino dele da humildade. E é isso que nós vemos no evangelho de hoje. Aquele que não tem a humildade de coração para reconhecer que Deus é o criador de todas as coisas e que Jesus é o salvador do mundo, dificilmente tem a humildade para aceitar aquilo que Deus coloca na sua vida. É por isso que a gente tem uma facilidade tão grande para reclamar.
Eu tava vendo agora há pouco, vi isso. Um vídeo do padre Marlon Lúcio, que ele disse o seguinte: é, eu tomo 315 remédios por dia. E tem pessoa que reclama de tomar um. Tem pessoas que eu atendo que vira pra mim e fala: Padre, eu não tô aguentando mais tomar um. O médico falou que eu vou ter que tomar esse remédio aqui pro resto da minha vida. A murmuração, como o próprio Padre Léo dizia, saudoso Padre Léo, ele dizia que a murmuração é o terço do inimigo. A reclamação é o terço do inimigo. Eu não sei reconhecer o poder de Deus na minha vida. Quando eu não reconheço esse poder, dificilmente eu volto o meu coração para uma vida humilde. Dificilmente eu volto o meu coração para uma vida simples. Eu começo a reclamar. Se eu perco o poder de Deus na minha vida, aí eu começo a reclamar. Começo a me distanciar. Começo a me revoltar. Começo a me irritar. E isso vai me irritando. Isso vai me proporcionando uma vida triste, uma vida chata. Dificilmente eu volto ao normal. Eu só volto ao normal a partir do momento em que alguma coisa acontece para que eu tenha um estalo na vida novamente. E aquele estalo me traz novamente para Cristo. Eu estava distante. Ah, mas aí me chamaram para fazer aquele encontro de jovens. Voltei para a igreja. Estava brigado com Jesus. Aí certo dia alguém me convidou para ir na missa. Aí eu voltei a falar com Jesus. Vinha na missa, mas eu não vivia toda a minha fé. Eu vinha na missa todo domingo, mas não era a mesma coisa. Eu sentia que faltava algo. Jesus me completou. Fiz aquele encontro e Jesus me renovou. Fui, agora há pouco teve, esses dias aí teve o PHN da Canção Nova, né? Fui no PHN, me senti transformado pelo PHN da Canção Nova. Essas coisas assim que a gente precisa buscar para ter o estado na nossa vida. Nós precisamos buscar, porque, infelizmente, eu sinto em dizer para vocês, a nossa vida como cristão, ela vive de momentos. Existem momentos em que eu vou estar lá em cima com Jesus. Existe um momento em que eu não vou querer pisar o pé na igreja. Porque a gente cansa, a gente fica exausto. É exaustivo você fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Você não busca outras novidades, você acaba se exaustando. É exaustivo eu fazer a mesma coisa todas as vezes, todo o tempo todo o tempo todo. É por isso que Jesus não ficava preso em um lugar só, não. Ele ia para vários cantos. A humildade é reconhecer que eu não sou capaz de tudo também. Veja isto. A humildade não serve só para eu me rebaixar, mas serve também para mim reconhecer, para que eu reconheça que eu não sou capaz de tudo ao mesmo tempo. E eu não devo ser capaz. A gente às vezes abraça muitas pastorais. Tinha uma época que a minha família era assim. Graças a Deus não é mais, ô glória. Mas tinha uma época que a minha família abraçava várias pastorais de uma vez só. E aí uma pessoa só ficava com quatro pastoral. Uma pessoa só abraçava umas 10 pastoral. Chegava de manhã cedo, todo dia de manhã, todo domingo de manhã cedo, a gente que ia lá abrir a igreja. Hoje não, hoje já está mais distribuído. Consegue distribuir. E é bom ter essa distribuição. É bom ter, na minha visão, na visão minha como leigo, é bom ter, e como futuro padre, é bom ter essa distribuição. Não sobrecarregar as outras pessoas. E também não se sobrecarregar. Ai, mas eu faço isso há 20 anos, eu faço isso há tantos anos, e tô acostumado a fazer essa vida, mas vamos passar um pouco pro lado. A gente não vai estar aqui amanhã. Talvez a gente não vai estar aqui no dia de amanhã. Se Deus chamar você hoje, como que tá a sua vida?
Você soube praticar a humildade? Você soube praticar a vontade de Deus em todos os momentos? Você soube deixar o outro fazer? Ou não, recuou, ficou com medo do outro errar? Para que eu tenha humildade na minha vida, para que eu seja como um grão de mostarda, eu preciso entender que muitas vezes eu vou ter que me rebaixar. Para que Deus brilhe em mim, eu preciso me esconder. Se eu não me engano, o Papa João Paulo dizia isso. Para que Deus haja em mim, eu preciso sumir cada vez mais. Eu não lembro quem que dizia isso, mas tinha alguém que dizia alguma coisa semelhante a isso. Acho que era João Paulo II, dizia alguma coisa semelhante a isso. E assim, Deus vai agindo e eu vou me diminuindo. É isto. Se eu consigo praticar esta forma, queridos irmãos e irmãs, a nossa vida fica perfeita e plena para os olhos de Deus. Ela não fica a melhor vida do mundo, mas ela fica a vida perfeita aos olhos de Deus. E isso já basta. A vírgula, perfeito aos olhos de Deus. Essa vírgula já basta. Deus sabe da sua limitação. Deus sabe daquilo que você é capaz. Por isso Deus não te sobrecarrega. Quem está te sobrecarregando não é Deus, não é a igreja. Sinto lhe dizer, é você mesmo. Quem está sendo arrogante com a vida, quem está sendo arrogante com você, não é o mundo, não é a igreja, não é aquela pessoa. Eu sinto lhe dizer, é você mesmo. Às vezes, pode ter a pessoa que seja arrogante com você. Pode existir também a pessoa nesta comunidade, neste mundo, que não tenha esta mente aberta para a humildade. Não saiba entender que a gente vive como irmãos numa pastoral. Mas também a gente sabe que existe muitos irmãos e irmãs que vivem naquele mundo fechado porque já estão anos e anos fazendo a mesma coisa. É necessário acender o alerta. Quem cuida da pastoral também tem que aprender a cuidar do seu interior. Um padre, para que ele seja um bom padre, o padre também precisa descansar. Para que um padre seja um bom padre, o padre precisa aprender a não se sobrecarregar. Ele se carrega com o serviço da paróquia, lógico. Não é um serviço simples, não é um serviço leve. Muito pelo contrário, eu acho que é um serviço pesado. Olhando os olhos do meu pároco, eu observo isso. Mas o padre ele tem que aprender a, de vez em quando, se aliviar daquele peso. Não é esquecer, não é deixar o desafio de lado, não é deixar a cruz de lado, não. Mas é se aliviar, descansar daquele peso. Só consigo ter esse descanso nos olhos de Jesus. Eu só consigo ter esse descanso nos braços de Jesus. E entendendo que eu não sou capaz de tudo. Existe um ombro amigo do meu lado, eu posso contar com ele. Eu preciso perder essa arrogância. Eu preciso perder essa minha avareza, aquilo que me prende ao orgulho, que é o que Jesus quer que nós tiremos do evangelho de hoje. No coração de Jesus vamos depositar tudo aquilo que nos tem machucado, tudo aquilo que nos tem ferido, e deixar com que Jesus deixe florir no nosso coração uma nova vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor
sustenta minha fé. Venho pedir, fica comigo, que